Oi gente, meu nome é Bento e hoje eu vou dar aula de grafo zoom, como a gente chama aqui na maratona para vocês. Então, nessa aula a gente vai aprender os básicos de teoria dos grafos. Então a gente vai aprender o que é um grafo, algumas características de grafos e depois a gente vai passar para a parte mais algorítmica, que é o que eu faço com um grafo. Então, como é que eu trabalho com ele, como é que eu tiro certas propriedades dele usando o computador, né, que a gente faz aqui. Então, assim, primeiro eu quero dar uma definição matemática do que é um grafo, para depois vir para a parte que é mais intuitiva e que todo mundo conhece de um grafo, que é os desenhos. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que um grafo pode ser escrito como um conjunto, dois conjuntos, um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, ok? As arestas têm uma característica especial, que as arestas são compostas por pares de vértices. Então, se eu tenho um vértice U e um vértice V que pertencem a V, então existe uma aresta UV em A se eles são adjacentes. E esse é o primeiro conceito que a gente vai ter que pegar, que é o de adjacência, que é exatamente quando tem uma aresta. Então seriam C somente C. Eles são adjacentes, tem uma aresta, e eles têm uma aresta, são adjacentes. Só que o que é um vértice e uma aresta? É literalmente um monte de pontinho e tracinhos. Tá? Então, a representação de um grafo, quando eu vou abstrair desse nível matemático, é pegar os meus vértices e representar eles como pontos, e as minhas arestas vão ser traços que conectam esses dois pontos. Então, isso aqui seria o exemplo de um grafo que a gente teria. Eu posso dar nomes para eles, né? 1, 2, 3, 4. Daí que tem a aresta A, B, C. A aresta A, por exemplo, seria a aresta que liga o 1 ao 2. Então, essa seria a representação da aresta A. Então, tá. Então, isso é mais ou menos a definição de um grafo. Mas o que me importa num grafo? Porque, por mais que ele seja um conjunto de pontinhos e setinhas, essas setas podem ter várias formas. Eu poderia ter uma assim, por exemplo. Uma que começa e termina no mesmo vértice. Então, que teria essa forma aqui. 3, 3. A gente chama isso de um self-loop. Ou só loop, né? Para simplificar. Ou poderia ser que eu tenho mais de uma aresta ligando o mesmo par de vértices. A definição de conjunto não comporta muito isso. Porque num conjunto, cada elemento é distinto. Mas no mundo real, é fácil ver como isso pode acontecer. Pensa que eu posso estar olhando para duas formas de distribuição diferente. Por exemplo, distribuição de água. E eu tenho que ter um cabinho que leva a luz e um cabinho que vai levar a água. E eu, obviamente, não posso levar luz e água pelo mesmo cabinho, né? Tipo, isso meio que não funciona. Então, eu teria duas conexões entre duas casas, por exemplo, e isso no conjunto não é representado, mas no mundo real acontece. Então, meu grafo vai poder comportar isso. Eu só preciso mudar um pouquinho a definição para que esse conjunto consiga ter elementos distintos. Então, vou colocar um terceiro parâmetro aqui para diferenciar eles. Tá? Ok. Então, a base de um grafo é isso. A partir disso aqui, a gente já consegue introduzir vários conceitos diferentes em grafo. E o primeiro que a gente vai ver é o de direção, numa aresta. Que pensa o seguinte, pensa que, por enquanto, essa aresta é um par ordenado, ok? Ela é, por enquanto ela é um conjunto, mas ela pode ser também um par ordenado, em que a ordem em que eu represento os valores da aresta importa. Então, o par 1, 2 é diferente do par 2, 1. Por quê? O que eu quero dizer é que eu consigo ir do 1 para o 2. Então, eu consigo fazer isso aqui, ir para cá, vir para cá. Mas não necessariamente eu consigo ir do 2 para o 1. E isso é uma ideia bem intuitiva quando a gente pensa em ruas, ou no metrô, por exemplo. E não pode ser o caso que dois trens andem pela mesma aresta, pelo mesmo trilho. Porque se eles estiverem andando em direções diferentes, eles vão bater. E a gente não quer que isso aconteça.
Então, essa ideia de ter arestas com uma direção dá a ideia de um grafo direcionado, em que ao invés de eu simplesmente estar ligando pares, eu ligo eles de forma que eu posso poder ir de um para outro, mas não necessariamente eu consigo voltar por onde eu vim. Mas pode ser o caso que nem aqui, onde eu tenho duas entre o mesmo par e uma vai e a outra volta. Aqui ela se comporta do mesmo jeito que o gráfico que a gente viu antes. Ela simplesmente liga os dois. Eu tenho duas diferentes, uma indo e uma voltando. Mas isso não é sempre que vai acontecer. E nosso grafo vai suportar os dois tipos de definição. E essa ideia de direção é bem importante. Ok? Então, tá. Depois disso, a gente pode pensar na ideia também de conexidade de um grafo. Que é assim, pensem que eu tenho uma cidade, tá bom? Por exemplo, aqui em São Paulo mesmo. Para quem não sabe, no YouTube a gente está em São Paulo. Pode ser que eu esteja na Avenida Paulista, por exemplo. Então eu estou num prédio aqui na Avenida Paulista e eu quero chegar lá em, sei lá, no Morumbi. Seria legal se eu pudesse chegar de carro, né, da Paulista para o Morumbi, porque eu moro em São Paulo, o Morumbi fica em São Paulo, então seria bom se eu pudesse chegar de carro até o Morumbi. Então aqui é a Paulista, aqui é o Morumbi. Mas não é verdade, necessariamente, que existe uma rua só que está ligando a Paulista e o Morumbi. Tipo, isso seria uma coisa meio estranha, né? Se qualquer dois lugares de São Paulo tivesse uma rua gigante assim, conectando eles. Então, o que acontece é que eu vou ter vários outros lugares pelos quais eu vou ter que passar até chegar no Morumbi. E num grafo, essa ideia é mais ou menos representada pelo conceito de conexidade, que é, se eu estou num lugar, por exemplo, a Paulista, e eu consigo chegar para qualquer outro lugar do meu grafo, e de qualquer outro lugar eu também consigo chegar em todos os outros pontos do meu grafo, por algum caminho, não necessariamente adjacente, né, que seria a adjacência, que é ter uma aresta entre eles, seria a ideia de ter uma rua gigante, se eu só fazendo algum caminho, eu chego de um vértice do meu grafo a todos os outros, eu falo que esse grafo é conexo. E essa ideia, em grafos direcionados, dá pra ver que ela é um pouco diferente, né? Porque se eu tenho um grafo não direcionado, se eu posso vir daqui pra cá, eu posso vir daqui pra cá também. Só que num grafo direcionado, isso nem sempre é verdade. Eu posso ir do 1 pro 2, mas eu não consigo ir pro 2, do 2 pro 1 de qualquer jeito. Ok? Mas a gente não fala muito em conexidade em grafos direcionados, mas mais em grafos não direcionados, tá? E nesse caso, conexidade é um conceito que eu não preciso testar todos os vértices para saber se eu consigo chegar de todos os vértices em todos os outros. Basta que eu teste um vértice, e se eu conseguir chegar nele em todos os outros, eu sei que eu consigo chegar de qualquer um em todos os outros. Por quê? Alguém tem alguma ideia? Rogerinho, você está lançando a cabeça. Isso. Se eu consigo, partindo de um vértice, chegar em todos os outros, pensa, eu consigo chegar desse aqui, nesse aqui com essa aresta. Se eu consigo chegar nesse aqui, se eu sei que desse cara eu consigo chegar em todos os outros, então eu sei que eu consigo chegar daqui para cá. Então, existe pelo menos um caminho que eu consigo fazer para chegar desse cara aqui, que é passando por ele. Porque se eu consigo chegar nele, e ele consegue chegar em todo mundo, então eu consigo chegar em todo mundo, pelo menos passando por ele. Então a ideia é, se eu achei um vértice que eu consigo chegar nele em todo mundo, então eu já sei que meu grafo é direcionado. Porque agora eu posso chegar partindo de qualquer lugar, é só eu voltar para ele e ir para onde eu quero ir. Então essa ideia vai ser usada quando a gente estiver olhando os algoritmos para ter certeza de que um grafo é conexo, que eu não vou precisar fazer uma função em todos os vértices. Eu só preciso chamar nela em um vértice e ver se só começando em um vértice eu consigo chegar em todos os outros. E vai ser a ideia da DFS, que a gente vai falar depois. Então tá, agora eu queria dar uns exemplos primeiro, antes de continuar, de grafos no mundo real, tá?
E um exemplo bem simples que a gente pode pensar são as redes sociais. Então, alguém consegue pensar num exemplo de rede social que é um grafo não direcionado? Você. Uma rede social que seria um grafo não direcionado. Então, se eu estou ligado a alguém, essa pessoa está ligada em mim também. Tá, WhatsApp. Se eu mando uma mensagem para alguém, sabe, a gente está tendo uma conversa. Então, os dois estão ligados por essa conversa. É um exemplo válido. Mas o exemplo mais simples que a gente tem é o Facebook. Por quê? Porque o Facebook eu mando uma solicitação de amizade para a pessoa. Se ela aceita, agora eu sou amigo dela e ela é minha amiga. Então, uma aresta no Facebook entre duas pessoas. Então, por exemplo, eu tô aqui, o Bento, e eu sou amigo do Rogerinho. Uma aresta entre duas pessoas seria, essa pessoa é amiga dessa e essa pessoa é amiga dessa. Então, eles estão no Facebook. Se eu for no Facebook do Rogerinho, eu consigo me ver lá. Se o Rogerinho for no meu Facebook, ele consegue ver ele lá. Isso aí. Então, o Facebook é um exemplo de grafo não direcionado. E qual seria um exemplo de um grafo direcionado? Ou seja, eu posso estar conectado à pessoa, então vendo ela, mas ela não necessariamente precisa me ver. Instagram e o Twitter. No Instagram e no Twitter, você dá um follow numa pessoa, então você segue ela. Mas ela não necessariamente precisa seguir de volta. Então vamos dizer que eu sigo o Donald Trump no Twitter. Não que eu siga ele, tá? É só um exemplo, eu não sei porque eu pensei nele. Mas enfim, o Donald Trump obviamente não me segue no Twitter, tá? Até onde eu vi. Então, essa relação é uma relação só de eu sigo o Trump, mas ele não necessariamente me segue de volta, ok? Então isso não acontece. Então, Twitter, Instagram, nessas redes onde você segue pessoas, a gente tem um grafo direcionado. Porque a relação não necessariamente é mútua. Mas, ok, isso são grafos em questão de direção. Mas, em questão de conexidade, conexidade é uma coisa muito importante para o mundo real. Nessa ideia de eu tô na Paulista, quero chegar no Morumbi, mas tem exemplos ainda mais simples do nosso cotidiano que a gente pode ver de outros grafos que têm que ser conexos, senão eles não funcionam. E o melhor exemplo disso é a internet. A internet, basicamente, é só um monte de cabos conectados em vários servidores ao redor do mundo. Então, se esse é o mundo, então aqui tem um monte de cabo, aqui está o Brasil e tal. Esse aqui é o Brasil. Aqui está a China, sabe? Coisa assim. Então, se a internet fosse um grafo desconexo, então se eu não conseguisse chegar de qualquer lugar em qualquer outro, então teriam locais que estariam isolados, que eu não conseguiria me comunicar pela internet. Por quê? Porque eles não têm ligação nenhuma. Não existe. Então a internet deve ser o maior exemplo hoje de um grafo conexo, de um grafo conexo gigante, né? Que passa pelo mundo inteiro. Então, isso seria um grafo conexo. Outros exemplos mais clássicos e simples são energia elétrica, luz e afins. Todo mundo que está numa rede elétrica está conectado numa planta. Então, se eu não estou conectado na planta, eu não tenho luz. E isso é um problema. Então, energia de rede de distribuição, geralmente, são grafos conexos. E descobrir o melhor jeito de criar uma rede de conexão para que todo mundo consiga receber luz e a companhia gaste o menos possível para dar energia para todo mundo, é um problema de grafos. É um problema de árvore geradora minimal. E agora que a gente já está falando de árvore geradora minimal, a gente já pode dar o primeiro exemplo de grafo que vocês vão ver, que é o exemplo de árvore. Tá pegando aqui? Ô, Sussu, tá aparecendo aqui? Tá, bota pra cá então. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é falar de um tipo específico de grafo que a gente chama de árvore, tá? A gente desenha a árvore ao contrário. Então, a raiz fica em cima e ela cresce para baixo. Por que a raiz, sei lá, é o nome, sabe? Acontece. Então, isso aqui seria o exemplo de uma árvore. Tá. Ok. Então, a árvore é o que a gente chama de o grafo acíclico maximal.
O que significa ser acíclico? Ah, para isso a gente tem que saber o que é um ciclo. Então, pense que eu tenho um grafo aqui, ok? E tá aqui meu grafo e tal. Vou desenhar um bem simples. Aqui acontece uma coisa interessante, que é de qualquer lugar que eu comece, eu consigo fazer um caminho, ou seja, eu consigo ir andando no meu grafo e voltar para o mesmo lugar. Quando eu consigo, partindo de um local, voltar nele, andando no meu grafo, eu chamo isso de um ciclo. E circuitos são coisas muito importantes de grafos. Tipo, muito importantes. E é bom vocês entenderem bem esse conceito. Porque tem algumas propriedades de circuitos que têm que ser meio claras e importantes para vocês perceberem quando vocês forem resolver problema, que é, por exemplo, num circuito, eu sempre tenho dois caminhos entre quaisquer par de vértices. Por quê? Porque no meu circuito, eu posso simplesmente ir do A para o B, ok? Comecei no A, vim para cá e cheguei no B. Só que como eu sei que do B eu consigo voltar para o A não andando nessas mesmas arestas, então eu sei que eu tenho um outro caminho de B para A. Então num circuito eu sempre vou ter dois caminhos possíveis entre quaisquer par de vértices. Isso implica o quê? Que se eu tiro uma aresta do meu circuito, agora eu só tenho um caminho entre os pares de vértices. Porque essa aresta aqui que tinha não existe mais. E agora eu só consigo ir por cima. E se eu tirar mais uma aresta desse circuito, o que acontece? Ele vai ficar desconexo. Porque qualquer aresta que eu tire agora, como eu só tinha um caminho entre quaisquer dois pares de vértices, se aquele caminho usasse essa aresta, eu não consigo mais ir de qualquer vértice para outro. Porque eu não posso mais fazer esse caminho aqui. Então, a árvore é basicamente o grafo onde qualquer aresta que eu vá tirar, eu não vou mais conseguir ter um grafo conexo. Então, eu vou perder um caminho que eu tinha para chegar entre dois pares de vértices. Por isso que ele é um acíclico maximal. Porque ele não tem nenhum ciclo, ou seja, qualquer aresta que eu tire, deixa ele desconexo. E isso faz com que a árvore tenha uma propriedade interessante, que é qualquer árvore que você pegue com qualquer número de vértices, sempre vai ter um número fixo de arestas que só depende do número de vértices. E alguém consegue ver esse número aí logo de cara? Alguém? Algum chute? Harada, quanto você acha que é? N-1. Então, se eu tenho uma árvore com N vértices, ela vai ter N-1 arestas. Ok? E olhando para cá, dá para ver que isso é verdade, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arestas. Tá? Como eu não tenho nenhum ciclo, se eu for colocar qualquer vértice novo nessa árvore, eu só posso conectar ele a um outro vértice. Porque se eu conectar ele a dois vértices, quaisquer dois vértices, eu vou ter um ciclo. Porque agora eu já tinha um caminho entre esses dois vértices, passando por aqui. E como eu conectei um novo vértice em dois vértices distintos, agora tem um outro caminho, que é passando por ele. Ou seja, eu criei um ciclo. Então, por indução, eu consigo ver que uma árvore sempre vai ter n-1 vértices, porque para cada nó a mais que eu coloco, ela só vai poder ganhar, no máximo, uma aresta. Ok? Então tá. Mas por que a árvore é tão importante? Exatamente por essa característica de não ter circuito. Como ela não tem circuito, eu não tenho dois caminhos entre dois vértices distintos. Eu só tenho um caminho. Então eu tenho uma unicidade de caminho numa árvore. E a ideia da árvore geradora minimal é exatamente o quê? Que eu consigo, se eu botar qualquer aresta nessa árvore, ela vai ter um ciclo. Porque eu vou ter dois caminhos entre os vértices agora. Então qualquer aresta a mais que eu colocar é desnecessária. Porque eu já tenho um jeito de chegar de um em outro.
A árvore tem uma característica que a gente chama de bipartição. Bipartição é que eu consigo separar meu grafo em dois conjuntos, tais que nenhum vértice, dois conjuntos de vértices, nenhum vértice de um conjunto tem arestas com outro vértice do mesmo conjunto. Então, seria basicamente que meu grafo G pode ser expresso como um x, y, conjunto de vértices, tais que não existe aresta de x em x, e o mesmo para y e y. E por que a árvore tem essa característica? Porque se eu pegar um vértice, ele nunca vai ser, ele só vai ter um número definido de vértices adjacentes, que são esses dois aqui. E se eu fizer que esse vértice aqui pertence ao conjunto mais, por exemplo, os vértices adjacentes a ele vão pertencer ao menos. Os próximos vértices vão pertencer ao mais. E depois o menos. E pronto, está aqui minha partição. Mas por que isso na árvore é garantido? Porque a árvore não tem nenhum circuito de tamanho... Não tem nenhum circuito, na verdade, né? Então não tem nenhum circuito de nenhum tamanho. Mas o grafo bipartido requer um circuito de tamanho ímpar. Por quê? Porque o que é essa ideia de fazer uma bipartição? É eu separar meu grafo em dois conjuntos. E aqui dentro eu não vou ter aresta. Mas aqui eu vou ter arestas. Então eu tenho aqui, tal, minha árvore, meu grafo. Não precisa ser uma árvore. Nem todo grafo bipartido é árvore, tá? Mas toda árvore é bipartida. Então aqui, ok. Então tá. Eu vou poder ter circuitos em que... Deixa eu ver, eu desenho um circuito? Não. Eu vou poder ter circuitos aqui onde... acho que nem é um circuito. Tá. Pronto, fez o circuito. Eu vou poder ter circuitos, só que o meu circuito, como eu tenho que não existe nenhuma aresta dentro do próprio conjunto, ele tem que sempre alternar. Eu tenho que alternar entre um vértice de x e um vértice de y. E quando eu completar meu circuito, onde é que ele vai ter que parar? Se eu tenho que eu comecei em x, ele vai ter que voltar para o x. Se eu tenho que ele começou em y, ele vai ter que voltar para o y. Então, como eu consigo? Eu tenho que sempre vou ter pares. Eu vou ter um par aqui, eu vou ter um par aqui, eu vou ter um par aqui, e o meu circuito sempre vai ter um número par de vértices. Então, como a árvore não tem nenhum circuito ímpar, ela é bipartida. Ok? Essa ideia de bipartição não vai ser cobrada, mas é muito importante entender esse conceito, porque futuramente ele é muito útil, quando vocês forem ver algoritmos mais avançados em grafos. Tá? Então, ok. Vamos continuar. Vou apagar aqui. Vou voltar para cá. Alguma dúvida até agora? Tá. Tem uma definição que eu queria falar para vocês e que eu acabei esquecendo de mencionar, que é a definição de uma aresta de corte, ou ponte, como a gente chama. Lembra que eu falei que se eu tirar qualquer aresta da minha árvore, ela vai ficar desconexa, né? E basicamente essa é a definição de uma aresta de corte. É uma aresta tal que se eu remover ela do meu grafo não é mais conexo, tá? Isso é importante, tem que saber, mas ela não se aplica somente a árvores, né? Porque eu posso ter um grafo que tem circuitos e eu ainda assim tenho uma aresta de cortes. Essa aqui é uma aresta de corte, por exemplo, porque ela vai isolar esse vértice desse outro vértice aqui. Então, por mais que esses conceitos sejam bem fáceis de ver e explicar em árvores, eles são aplicados para qualquer tipo de grafo. O conceito de circuito também é só para grafos que não são árvores, né? Por exemplo. Então, é importante saber.
Eu também não defini caminho, mas é algo bem intuitivo. Caminho simplesmente é eu andar no meu grafo e não repetir nenhuma aresta. E só, isso é um caminho. É isso aí. Tem a definição também de trilha e passeio, só que a gente não usa muito isso em maratona. O mais importante é saber caminho, porque um dos grandes problemas utilizando grafos é o problema de achar caminhos mínimos. Então, de achar formas de ir entre dois vértices sem repetir nenhuma aresta, e isso tem custo mínimo. Mas isso vai ser assunto da próxima aula, com o Moretti. Como a gente agora pode pensar em representar um grafo no computador? A gente já viu que um grafo é um conjunto de vértices e arestas. Os vértices, a gente não tem muito problema para representar. Por quê? Porque os vértices geralmente têm um nome. Eles têm algum identificador que me permite diferenciar ele de todos os outros vértices. E geralmente esse identificador é um número. Então eu simplesmente posso pegar um grafo qualquer e enumerar ele. Isso, computacionalmente, isso não é nada, sabe? Eu só peguei números. Eu chamei meus vértices de 1, 2, 3 e 4 e pronto, está feito o meu grafo. Porque o que importa em si não são os vértices, mas são as relações de adjacência. Então, as arestas do meu grafo. E eu consigo representar essas relações de adjacência de diversos jeitos diferentes. Aqui a gente vai ver 2 ou 3. O primeiro deles é usando uma matriz. Tá? Qual a ideia da matriz? Eu tenho meu grafo aqui. Aqui, esse é o meu grafo. É só um grafo com 4 vértices e 4 arestas. Bem simples. Eu posso representar esse grafo por uma matriz de adjacência, em que a matriz tem valores 0 ou 1, e ela vai ter valor 0 se dois vértices não são adjacentes e 1 se eles forem adjacentes. Então minha matriz vai ter o quê? Vai ser uma matriz 4 por 4, então uma matriz quadrada, em que o 1 é adjacente a ele mesmo? Não, porque não existe nenhuma aresta indo de 1 em 1. Então aqui vai 0. O 1 é adjacente ao 2? Tem uma aresta entre eles. 1 é adjacente ao 3? 1 é adjacente ao 4? Não. Então, eu posso construir uma matriz de adjacência assim, vendo, existe uma aresta entre os dois? Existe. Então o valor é 1. Não existe? Então o valor é 0. Essa matriz é simétrica, né? Se 1 é adjacente ao 2, no caso do grafo não direcionado, o 2 é adjacente ao 1, então aqui ela vai ser simétrica. 0 nas diagonais, porque não tem nenhum outro. O 4 aqui vai ser 0. O 2 é adjacente ao 3? Não, o 2 não é adjacente ao 3. O 2 é adjacente ao 4? Já sei aqui então que aqui vai ser 1, aqui vai ser 0, e sobrou só o 4 e o 3. Eu fiz um grande demais. O 4 e o 3 são adjacentes? São, aqui 1. E está construída a minha matriz de adjacência. Isso tem um custo computacional. Qual é esse custo? Para descobrir se um vértice é adjacente ao outro, o que eu posso fazer? Eu simplesmente acesso a posição, né? Se eu quero saber se o 1 é adjacente ao 4, eu simplesmente acesso a minha matriz 1, 4. Ok, isso é custo O de 1. Então, é complexidade constante. Qual é o custo de armazenar minha matriz? O custo de armazenar a matriz é o custo de armazenar uma matriz quadrada com n por n vértices. Então, o custo de armazenamento é O de n ao quadrado. Ok? Então, a gente tem esses dois custos. E qual seria o custo de iterar por todos os vértices adjacentes a um vértice específico? O de n, né? Porque se eu estou no 1, eu tenho que olhar todo mundo para descobrir se ele é adjacente ou não ao meu vértice. Então, ver as adjacências de um vértice é O de n. Ok? Qual é outro jeito que a gente poderia usar para representar o meu vértice? Porque vocês percebem aqui que eu estou guardando muita informação inútil, né? O meu problema, para quando eu construo meu grafo, é saber quem é adjacente a um vértice, não quem não é adjacente. Tipo,
se eu fizer uma lista onde eu simplesmente ignoro os vértices que não são adjacentes, eu acabo economizando bem mais memória, né? Eu tirei basicamente metade da minha matriz, só esquecendo as informações que são meio inúteis para mim, que é quem não é adjacente ao outro. A gente pode fazer isso, ao invés de guardar uma matriz de adjacência, a gente vai fazer um vetor de adjacência, em que esse vetor vai usar a estrutura que vocês viram na última aula, que é o vector, e eu vou fazer um vetor de adjacência, vai ser um vector de int add n. Então, eu faço um vetor de adjacências. Então, eu vou ter n vetores, só que a vantagem do vetor em relação à matriz é que na minha matriz, toda coluna, toda linha, vai ter n entradas sempre. No meu vetor de adjacência, eu não vou necessariamente ter n entradas. Por quê? Porque eu só vou ter tantas entradas quanto os vértices que forem adjacentes ao iésimo vértice, que é o vértice que eu estou olhando. Então, essas complexidades vão mudar. Aqui, eu não mais consigo, em O de 1, saber se dois vértices são adjacentes. Porque agora eu estou guardando uma estrutura de vector. Eu não consigo só acessar essa posição para ver se dois vértices são adjacentes. Eu não mais vou usar n quadrado necessariamente. Tá? Tem um caso que eu ainda vou usar n quadrado. E eu já vou falar qual. E para saber as adjacências, vai me custar um O que é linear, mas vai ser linear nas adjacências do meu vértice, e não necessariamente no tamanho da matriz. Obviamente, eu posso ser adjacente a todo mundo, então o custo vai ser igual. Mas o custo, em média, vai ser bem melhor que O de n. Do jeito que, em média, vai ser bem melhor que O de n ao quadrado. E qual é o caso onde o custo de espaço desse também vai ser n ao quadrado? Que quando isso aqui tiver dessa forma, ou seja, quando todo vetor de adjacência tiver com n termos, que é o grafo completo que a gente chama. Quantas arestas tem o grafo completo? Alguém sabe dizer? Porque o que é o grafo completo? É um grafo onde, se eu tenho um vértice, ele é adjacente a todos os outros, né? Quantos vértices adjacentes ele vai ter? Se o grafo tem n vértices, então ele vai ter n-1 vértices adjacentes. Então, se eu começo escolhendo um vértice, eu posso escolher, eu tenho n opções de escolha. Então, eu começo escolhendo um vértice de n. E eu vou ligar ele a n-1 pares. Então, como eu posso fazer n vezes isso, né? n vezes n-1. Só que, como o meu grafo é não direcionado, eu preciso dividir por 2. Porque começar do vértice 1 e escolher o 2 é a mesma coisa que começar do vértice 2 e escolher o 1. Então isso simplesmente é um problema de escolha, né? É basicamente C de n escolhe 2. Simplesmente, eu tenho n termos e eu quero fazer pares deles, já que a adjacência só liga 2 vértices de cada vez. Então esse é o meu grafo completo. Nesse caso, onde eu tenho esse número de arestas, as complexidades aqui e aqui vão ficar iguais. E obviamente vai ser melhor se eu tiver uma matriz, porque eu tenho aqui acesso em O de 1. E aqui o acesso vai ser na complexidade das adjacências. Beleza? Então tá. E o último jeito de representar um grafo é de forma implícita. Necessariamente, o meu grafo não precisa ser uma representação só figurativa. Eu posso representar uma coisa do mundo real, tipo um tabuleiro de xadrez. Então eu tenho aqui um tabuleiro de xadrez. Isso aqui não é um tabuleiro de xadrez, mas eu estou chamando de tabuleiro de xadrez, tá? Onde um ponto é adjacente, eu não preciso guardar as adjacências dele, porque eu consigo calcular ela na hora. Eu simplesmente vou uma posição para cima, uma posição para a direita, e essas são as casas adjacentes. Ou na diagonal também, se eu estiver considerando bispo, dama, enfim. Então eu não preciso guardar o meu tabuleiro de xadrez nessa forma. Eu posso simplesmente, toda vez que eu estiver numa posição, calcular os adjacentes dele. E eu vou guardar as posições como posições mesmo de uma matriz. Então eu tenho I e J. E eu descarto toda essa necessidade para
fazer operações agora. Ou seja, eu guardo o meu grafo de forma implícita e não explícita, que nem eu fazer aqui. Então, agora, a gente vai começar a dar uma olhada... Quanto tempo já foi aí? Tá. A gente vai começar a dar uma olhada no algoritmo para fazer uma busca em grafo que a gente chama, que é a DFS. DFS é um termo em inglês para Depth First Search, ou seja, busca primeiro em profundidade. E agora vai ser bem importante lembrar sobre árvores, porque a DFS e árvores estão diretamente ligados e a gente já vai ver por quê. Então, eu vou construir um grafo aqui. E eu vou fazer uso da caneta azul para simular uma busca em grafo. Então a gente tem nosso grafo aqui. Vou colocar numerozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar a andar esse grafo. A gente vai tentar percorrer esse grafo inteiro. Então eu vou partir do 1. Começar aqui do 1. E agora a gente tem que perceber, a primeira coisa que a gente vai perceber é, eu, estando num vértice, só posso andar para vértices adjacentes a mim. Ou seja, que tem uma aresta ligando ele. Por quê? Porque se eu não estiver fazendo isso, eu estou meio que mentindo, né? Porque vai que tem um vértice isolado aqui. E eu falo que eu consigo pular daqui para cá. Meio que eu não andei no meu grafo, né? Se eu estou buscando alguma coisa e essa coisa está aqui e eu falo que eu achei, eu não... Isso é mentira. Por quê? Porque eu não consigo chegar daqui para cá. Então, eu só vou conseguir andar para ver se são adjacentes a mim, para começar. Então, eu vou começar andando, tá? Vamos dizer que eu fui pro 2, ok? Andei pro 2. Agora eu estou no 2. Vou andar, continuar andando para gente adjacente a mim. Vou ir pro 3, por exemplo. Agora vamos dizer que eu cheguei no 3 e eu olho pro 1. Ah, o 1 é adjacente a mim. Vou ir pro 1. Mas espera aí. Se eu for pro 1 agora, para quem eu vou ir depois? Pro 2. E daí para quem eu vou ir depois do 2? Pro 3 de novo. Porque eu sou um algoritmo, né? Eu sou um computador. Eu sou bem burro. Então, se eu ir pro 1, eu vou ficar chamando a função de novo. Eu vou ficar num loop infinito. Então, eu olho pro 1 e falo, não, eu já passei no 1, continuo andando. E daí o 3 vai falar, bom, beleza, então, vou continuar andando, vou ir pro 4. Foi pro 4. Agora o 4 de novo, vai olhar pro 2 e falar, opa, vou ir pro 2. Mas, de novo, a gente, que é o ser inteligente da relação, né? Vocês acham que o computador é inteligente, mas não, a gente que é inteligente, o computador é burro. A gente fala pro 4, não pode subir pro 2, desce. Foi pro 6. Ele chegou no 6. Eu consigo ir para mais alguém? Não, porque o único caminho que eu posso fazer seria ir para o 4, mas eu já fui para o 4, né? Então, quando eu chegar no 6, eu vou falar, ah, aqui acabou, eu não consigo fazer mais nada. E agora eu vou voltar para o 4. Mas eu não vou andar de volta para o 4. Minha função simplesmente vai parar no 6 e não vai fazer mais nada, porque eu não consigo mais andar. No 4, eu ainda consigo andar. Então eu vou para o 5. Eu olho para o 5 e vejo, opa, eu só tenho 3. Eu não consigo subir para o 3 de novo, porque eu já subi para o 3. Então acabou. Ele vai mandar de volta para o 4. O 4 não segue para mais alguém? Não. Eu já fui no 2, eu já fui no 3. Então o 4 vai mandar de volta. 3. Acabou. Agora é a vez do 3. O 3 foi para o 4. Agora ele vai olhar para o 5. Só que eu já olhei o 5 quando eu estava fazendo o 4. Então o 3 vai falar, ah, eu não consigo ir para mais ninguém. Volta. Voltou para o 2, o 2 fala, ah, o 4 já foi, o 3 já foi, manda de volta para o 1. O 1 olha para o 3, ah, o 3 já foi também, acabou. Eu percorri todo o meu grafo. Nenhum vértice deixou de ser visitado. Então agora, eu consegui percorrer todo o meu grafo com um algoritmo que faz backtracking. Ou seja, ele chega num lugar onde ele não consegue fazer mais nada, ele fala, acabou, volta para o último passo que eu estava. Esse algoritmo é a DFS. Eu vou andando, e andando, e andando, até não conseguir mais. Não conseguiu, volta
tenta andar para outro lugar. Percebam que aqui a gente teve que usar algumas ideias para fazer esse algoritmo funcionar direito. Eu tinha que saber que eu não podia voltar para um cara que eu tinha acabado de visitar, porque senão ia ficar um loop. E eu também tive meio que uma ideia de quem me chamou, porque quem me chamou é para quem eu vou voltar. Essa ideia de quem me chamou é uma coisa que fica muito clara em árvore, que é a ideia de um pai. Se eu tenho uma árvore e eu percorro a minha árvore a partir da raiz, eu tenho que, quando eu vou chegar num vértice, como eu só tenho um caminho possível entre dois pares de vértices, porque se eu tivesse dois caminhos eu teria um circuito, então acontece que se eu começo da minha raiz, que é o topo da árvore, e eu vou andando, e eu olho para esse cara, eu com certeza tive que passar por esse cara para chegar nele. E o último cara pelo qual eu passei, vindo da raiz para um vértice, eu chamo de pai, ou ancestral, desse vértice aqui. Então, essa ideia de pai é uma ideia que aparece diretamente na DFS, no sentido de que o pai é quem me chamou pela primeira vez durante a DFS. Então, o cara do qual, saindo, eu cheguei em mim. E o último cara que eu olho, ou seja, o cara que não é adjacente a mais ninguém além do pai, eu chamo ele de folha. Que seria um vértice de grau 1, né? Ou seja, ele só tem um vértice adjacente, que seria o pai dele, e ele fica meio que na pontinha da árvore. E essas são as folhas. Então essas duas ideias acabam aparecendo na DFS. Por quê? Aqui seria uma folha, por exemplo. Eu cheguei aqui, não consegui andar para mais ninguém. Aqui eu também tenho uma folha, só que no grafo original ela não tem grau 1. Ah, eu não falei o que é grau de vértice, né? Tô falando de grau, esqueci de explicar. O grau de um vértice, V, é o número de arestas que incidem nele. Minha letra é horrível. Incidem nele. Tá? O grau de um vértice é isso. Basicamente, tem uma aresta. Lembra que aresta é um UV, né? É basicamente contar em quantos parezinhos UV eu tô. Ok? Isso em vértices não direcionados. Em vértices direcionados, eu tenho dois tipos de grau. O grau de entrada, que é tem uma aresta vindo para mim, e o grau de saída, que é tem uma aresta saindo de mim. Mas em grafos não direcionados, simplesmente o grau de um vértice é o número de arestas o qual ele participa. E os loops que a gente falou contribuem em 2 para o grau, porque é tanto uma aresta que está entrando como uma aresta que está saindo. Ok? Então, na árvore, as folhas são vértices de grau 1 também. Aqui estão as folhas. Nesse grafo, o vértice, mas quando eu rodo a DFS, acontece ele ser uma folha, porque dele eu não consigo ir para mais ninguém. O meu DFS para aqui. Então, se eu fosse construir o grafo gerado por essa DFS, como é que ficaria? O 1 foi para o 2. O 2 foi para o 3. O 3 foi para o 4. E do 4 eu fui para o 6 e para o 5. E isso aqui é uma árvore. Por que é uma árvore? Porque não tem nenhum ciclo. Não tem nenhum ciclo e é conexa. Então a minha DFS vai me gerar uma árvore a partir do meu grafo original. Aparece aqui é uma aresta do meu grafo original também. Então é uma árvore gerada pelo meu grafo original. E a ideia de ancestral é exatamente, de pai, né? Aqui seria a minha raiz, e a raiz seria ancestral ou pai do 2, o 2 seria o pai do 3, e o 4 seria o pai do 5 e do 6. E eles não são pai de ninguém, porque eles são folhas. E a cara desse algoritmo.
A função BFS vai ser uma função DFS, vai ser uma função void. Ela vai receber um int, que vai ser meu nó, ou vértice, que eu vou chamar de V. E a primeira coisa que ela vai fazer é, eu vou marcar que eu visitei o meu nó. Para que, quando eu olhar para quem eu posso andar, eu saiba, eu já visitei esse nó, não posso andar para ele. Então eu vou ter uma matriz de visitados, em que eu vou marcar 1 se eu já visitei um nó. Então eu entro na minha DFS, eu marco que visited é igual a 1. Ou seja, visitei esse cara. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar por todo mundo que é adjacente a mim. Como nesse caso eu não me importo com quem não é adjacente a mim, a gente vai usar a implementação do vetor de adjacência para fazer a DFS. Como é um vetor, eu posso usar o for, que utiliza o iterador. Então eu posso usar o for int x, 2 pontos, adjacente de V. Então eu tenho meu vetor de adjacência e eu vou iterar por todos os elementos dele. Primeiro, se eu já visitei o x, então visited x, eu vou continuar. Ou seja, eu vou ir para o próximo cara adjacente. Porque eu já visitei esse cara, então eu não preciso visitar ele de novo. Então eu simplesmente continuo o meu loop. Se eu não visitei, o que eu vou fazer? Eu sou o primeiro cara que está chamando ele. Então, quando eu for montar minha árvore, eu vou ser o pai desse cara. Então, se eu tenho um vetor de pai também, eu tenho que o pai de x vou ser eu. E o que eu faço agora? Eu chamo a DFS no x. Por quê? Para que agora o x vai olhar para os seus adjacentes e fazer isso aqui. Tô no 1, o 2 é adjacente, vou para o 2. Do 2, vou para o 3. Do 3, vou para o 4. Do 4, vou para o 6, para o 5 e volto. Voltar aqui é simplesmente fazer nada. Por quê? Porque aqui já é um for. Quando essa função acabar, ele vem para a próxima iteração do for. Então ele simplesmente vai continuar fazendo o que deveria fazer. E acabou. Acabou. É só isso a DFS. Marco como visitado, olho para os adjacentes a mim. Se o cara já foi visitado, continua. Marco que eu sou o pai desse cara, chamo a DFS para esse cara. Acabou. Assim, foi exatamente esse algoritmo que a gente fez aqui. Esse algoritmo funciona? Funciona. Por quê? Ele nunca vai entrar num loop infinito. Se eu tenho que um cara é adjacente a quantos caras forem... Pera, aqui é parênteses, né? Tá. Quantos caras que forem, ou eu vou ser o primeiro olhando para eles, ou alguém que eu estou olhando vai olhar para eles, se meu grafo for conexo. Então todo mundo em algum momento vai ser visitado. E qual a complexidade desse algoritmo? Quem dá um taco aí? Complexidade desse algoritmo. Luísa. Ei, Rogerinho, pulou a Luísa. Luísa. ODN também? Esse algoritmo é um algoritmo linear. Ele é ODN. Por quê? Porque para cada vértice, quantas vezes eu vou chamar a DFS para ele? Uma. Porque se eu chamo a DFS, eu marco ele como visitado. A próxima vez que esse cara for adjacente a alguém, ele vai ter sido marcado como visitado já. E eu vou simplesmente continuar. Então, para todo vértice, eu só faço uma chamada de função. E essa função está simplesmente fazendo um for, só que esse for só está olhando para os adjacentes também, né? E os adjacentes não existe mais de vértice no meu grafo. Então, essa é uma função linear. E é isso aí. Essa é a DFS. Ela funciona? Funciona. Por que ela funciona? Porque... eu já falei isso, né? Porque ela funciona. Mas tá. Para que eu posso usar a DFS também? Porque não pode ser só isso, né? Tipo, a gente não tá aqui estudando maratona se codar uma DFS fosse ser só fazer 5 linhas de código e passar problema direto. A questão da DFS é que
como ela me gera uma árvore, eu posso usar ela para descobrir. E uma em específico é se meu grafo tem um circuito. Por quê? Essa linha aqui está fazendo meio que uma função no meu grafo, né? Onde eu marco o pai de cada vértice e todo vértice só tem um pai. Então, e a raiz não tem pai, né? Eu acho que isso fica meio claro. A raiz não tem pai porque é dela que eu começo a minha DFS. Então não tem ninguém ao qual eu vim da raiz. Então eu posso ou marcar que ela é o próprio pai, ou simplesmente marcar que o pai dela é um valor que não está no meu grafo. Tipo, -1. Geralmente, -1 é o que a gente marcaria. A minha DFS consegue me indicar circuitos no meu grafo. Por quê? Se eu olho para um cara que já foi visitado, e esse cara não é o meu pai, isso significa que eu achei dois caminhos diferentes para chegar nesse cara. Que quais seriam esses caminhos? O caminho original que eu fiz para chegar nele, né? Então, simplesmente descendo na minha árvore. Então, por aqui, ó, aqui, aqui, aqui. Então, no 4, se eu olho para o 2 já foi visitado. Então, e o 2 não é o pai do 4. Então, eu sei que eu consigo chegar no 2 fazendo algum caminho que aconteceu antes de eu chegar no 4. Mas agora, eu achei um segundo caminho para chegar no 2, que é indo pelo 4. Então eu tenho esse caminho e eu teria esse caminho aqui. Então se eu olho para um cara que já foi visitado e não é meu pai, significa que eu formei um circuito no meu grafo. Então se eu quisesse, eu poderia botar aqui uma checagem. Se ele é diferente do meu pai, então se eu visitei esse cara e ele é diferente do meu pai, então eu marco, tem um circuito. Então eu posso usar a DFS para achar circuitos no meu grafo, o que é bem útil. Para que mais que eu posso usar a DFS? Eu também posso usar a DFS para achar caminhos no meu grafo, né? Por quê? Porque se eu faço esse vetor de pais, se eu quero achar um caminho, por exemplo, da raiz para um vértice qualquer, eu posso simplesmente ir voltando. O 4 é pai do 6, eu volto para o 4. O 13 é pai do 4, eu volto para o 3. O 2 é pai do 3, eu volto para o 2. Cheguei na raiz, a raiz não tem pai, ela é o próprio pai. E agora eu tenho um caminho no meu grafo da raiz para o 6. Então, se eu quero achar caminhos de um vértice específico para qualquer outro, eu posso simplesmente começar a minha DFS no vértice que eu quero e simplesmente depois eu pego o vetor de pais e vou fazendo o caminho contrário. E eu também posso usar a DFS para achar grafos conexos. Porque lembra que eu falei antes, bem antes, que se eu consigo de um vértice chegar em todos os outros, ou seja, chamando a DFS para um vértice qualquer do meu grafo, eu chamei ela. Se eu visitar todo mundo, o que isso significa? Significa que eu, desse vértice, tenho um caminho para todos os outros vértices. Ou seja, eu consigo achar caminhos no meu grafo que conectam quaisquer dois vértices. Ou seja, meu grafo é conexo. Mas se tiver um cara que não foi visitado, com certeza eu sei que, como a DFS funciona, que não tem nenhum caminho entre esses dois caras aqui. Então eu sei que meu grafo é desconexo. Então eu posso usar a DFS também para checar a conexidade de um grafo, descobrir se ele é conexo ou não. Acho que é isso. Alguma coisa? Alguém aí? Tá. Não? Eles não estão dando alguma coisa para falar e... Tá. Então eu queria fazer um problema agora com vocês, que está na lista também. É o problema dengue. Ele não está muito atualizado, né? Tipo, o nome ideal agora seria Zika, mas a gente releva. Que é simplesmente um problema de implementação de DFS. Então, quer dizer, não é isso na real. É um problema... Tem que pensar um pouquinho. Então vamos lá. Eu não uso Sublime, quer dizer, Vim. Eu uso Gedit, porque
eu não sei usar Vim. É uma explicação bem simples. Então o problema é esse daqui. Ah, o projetor não está ligado. Foi mal, galera do YouTube. Quer dizer, foi mal todo mundo, né? Ninguém consegue ver. A gente vai entrar aqui no Spod. Tá ligado o projetor? Tá. Não, tá aberto, tá aberto, tá aberto. Não sei. Desliga a luz? Tá. Tá, eu vou apagar o código aqui, fingir que eu não fiz. Antes da aula, pra ver se tá tudo certo. Então, clear. Tá. Então, o problema é o seguinte. Eu leio o problema inteiro? Vocês leram o problema inteiro? Tá. A Costa do Mosquito é um país pequeno, mas paradisíaco. Todos os habitantes têm boas moradias, bons empregos, o clima é agradável e os governantes são justos e incorruptíveis. O sistema de transporte público da Costa do Mosquito é composto de uma rede de linhas de trem. O sistema foi projetado de forma peculiar. Existe um único percurso ligando duas quaisquer vilas. Esse percurso possivelmente passa por outras vilas. Por exemplo, na figura abaixo, que mostra um trecho do mapa da Costa do Mosquito, é apenas um percurso entre as vilas A e C, passando pelas vilas B, G e D. Uma tarifa fixa de M dinheiros 1,00 entre vilas vizinhas. Assim, para uma viagem de A a C, o usuário gasta 4 M dinheiros. Devido a um inesperado surto de dengue, o Ministério da Saúde da Costa do Mosquito resolveu montar um posto de vacinação. Para evitar que habitantes gastem muito dinheiro para se deslocar até a vila onde ficará o posto de vacinação, o Ministério da Saúde decidiu que este deverá ser instalado em uma vila de forma que o gasto com transporte até o posto, para os habitantes que gastarem mais, seja o menor possível. Para o caso da figura abaixo, a vila escolhida seria G. Tarefa. Sua tarefa é escrever um programa que determine uma vila onde deve ser instalado o posto de vacinação. Esta vila deve ser tal que o custo com transporte para os habitantes que tiverem maior custo seja o menor possível. Note que, devido à característica peculiar do sistema viário, ou haverá uma única vila que satisfaz essa restrição, ou haverá duas vilas que a satisfazem. No caso de existirem duas vilas apropriadas, qualquer uma delas serve como solução. A entrada é composta de vários conjuntos de teste. A primeira linha de um conjunto de testes contém um número inteiro n, que indica a quantidade de vilas do país. As vilas são numeradas de 1 a n. As n-1 linhas seguintes contêm cada uma dois inteiros positivos x e y, que indicam que a vila x tem um caminho que a liga diretamente com a vila y, sem passar por outras vilas. O final da entrada é indicado por n igual a 0. Dê um exemplo de entrada e a saída. Para cada conjunto de teste da entrada, seu programa deve produzir 3 linhas na saída. A primeira linha deve conter um identificador do conjunto de teste, no formato teste n, onde n é numerado a partir de 1. A segunda linha deve conter o número da vila no qual deve ser instalado o posto de vacinação. A terceira linha deve ser deixada em branco. A grafia mostrada no exemplo de saída abaixo deve ser seguida rigorosamente. E aqui lhe dá a restrição, que n é menor ou igual a 100. A primeira coisa que a gente deve perceber nesse problema é que ele deixa bem explícito o quê? Que existe um único percurso ligando duas quaisquer vilas. Então o que isso significa? Como é que é a cara do meu grafo nesse problema? Ele é uma árvore. Por quê? A definição de árvore é que ela é acíclica. E se eu não tenho ciclos, então eu só tenho um caminho entre dois vértices conectados. Então a minha vila é uma árvore. E é uma árvore bem pequena. É uma árvore com n igual a 100. Então, nesse problema, eu quero achar, basicamente, um jeito de minimizar vai pagar. E o meu posto seria o que da minha árvore? Seria a raiz da minha árvore, né? Porque eu começo no meu posto e eu quero andar para todo mundo. E eu vou querer medir as distâncias a partir do meu posto. Então lembrem, para achar caminhos entre um vértice e qualquer outro, eu simplesmente chamo a DFS para ele. Então o vértice que eu chamar a DFS pela primeira vez vai ser onde eu vou querer colocar meu posto. E como n é pequeno, n é só 100, eu posso simplesmente brutar todas as possibilidades de onde colocar meu posto. Eu finjo que eu coloquei meu posto num lugar.
vejo para todo mundo como é que vai ficar a distância dele para o vértice mais distante. E eu simplesmente pego o local que eu achar que vai dar a menor distância. E como eu sei que eu só tenho n-1 arestas, já que é uma árvore, inclusive aqui ele dá n-1, né, que é o valor que a gente sabe que tem uma árvore, não faz muito sentido usar a matriz de adjacência, né? Por quê? Porque eu vou estar gastando muita coisa inútil, já que eu só tenho n-1 arestas. Então a gente vai usar um vetor de adjacência. Então vamos abrir nosso gedit. E tá. Aqui eu tenho uma constante inf só, que vai ser... Bom, é completamente desnecessária. Estava aí antes só. Mas enfim, a gente vai declarar main. A gente vai começar lendo o nosso inteiro n, né? Então int n sem n. E enquanto n for diferente de 0, que é o caso que ele falou que é o último, o que a gente quer fazer? Hã? Como é que faz isso? Ah, tá. Não. Editor de texto. Aqui, exibir padrão... Não. Vamos cores. Mais. Não? Não dá pra criar um 12. Tá. Tá. Aqui. Deu? Tá bom assim? Tá. Então, como é que é a entrada que ele deu? Primeiro ele vai dar n, que é o valor da quantidade de vértices no meu grafo. E depois ele vai dar n-1 linhas, contendo cada uma informação sobre uma adjacência. Então, sobre uma aresta. Então, i igual a 0, i igual a n-1, e mais. Eu vou querer ler uma aresta. Então, eu vou ter um int A, int B. Eu vou ler A e B. E agora, eu vou querer guardar as adjacências. Então, eu vou fazer um vetor de int adjacente, que vai ter quantas entradas? N vai até 100, né? Então, eu vou colocar 102 entradas. Porque os vértices são numerados também de 1 até n. Então, eu vou acessar a posição 100, e daí eu coloco um de chorinho, porque sim, né? Vai ter a senha do mesmo jeito. Então, o que eu vou fazer? No adjacente do A, eu quero colocar o B. Então, adjacente A, eu vou dar pushback do B. No adjacente do B, eu vou querer colocar o A também. Então, adjacente B, pushback A. Já que esse meu grafo não é direcionado. Se meu grafo fosse direcionado, ele teria me dado na ordem, né? Então, eu só colocaria essa linha aqui. Então, aqui eu coloco os dois, beleza. Então, ok, aqui eu estou montando meu grafo. E está montado o meu grafo. É isso, li as adjacências, está montado o grafo. E agora, o que a gente vai ter que fazer? Agora, a gente vai ter que chamar as DFS, né? Então, eu vou ter que chamar a DFS para todos os vértices do meu grafo. Então, eu vou começar de i igual a 1, i menor que i menor ou igual a n, e mais. Nesse problema, a gente está se importando com distância. Então, aqui, eu vou ter que guardar as distâncias para conseguir achar maior depois, né? Então, eu vou fazer uma matriz distância, tem uma medida 102, que vai guardar as distâncias entre dois vértices. Quando a gente está trabalhando com distância, eu posso ignorar o vetor de visitados. Por quê? Porque se eu for esperto, eu posso simplesmente colocar a distância para um valor esquisitinho, que nunca vai acontecer num grafo de verdade, e eu simplesmente checo se o cara foi visitado, se a distância dele não é aquele valor esquisito. Então, o valor esquisito que eu vou botar é -1, porque nesse caso, todas as distâncias são inteiros positivos. É 1, na verdade, a distância, né? O peso da aresta é 1. Então, eu vou colocar que a minha distância é -1, já que essa é uma distância que nunca vai acontecer. Então, para j igual a 1, j menor ou igual a n de novo, j mais, eu vou colocar que a minha distância... Peraí, j mais, minha distância j vai ser igual a -1. Então agora eu coloquei todas as minhas distâncias para um valor esquisitinho. Aqui é um for, obrigado. Aqui é um for.
Agora eu vou querer chamar a DFS para esse for aqui, para esse valor de i. Então primeiro eu vou marcar que a distância do i é 0. Por quê? Para chegar do i nele mesmo, eu não preciso fazer nada, né? Eu já estou nele. E eu vou chamar a DFS i. E agora a gente vai codar a DFS. Então aqui vai ser void DFS int v. Int v. Tá. Então, como eu me livrei do vetor de visitados, eu não vou mais precisar marcar aqui na DFS que eu visitei ele para começar. Então eu simplesmente vou pular essa linha e fazer o int x em adjacente de v. Agora, como eu marquei minha distância para um valor esquisitinho, eu simplesmente vou ver se a distância para o x for diferente de menos 1, eu vou continuar. Significa o quê? Que eu já visitei esse cara, eu já marquei a distância dele. Então agora eu vou marcar a distância dele, que vai ser o quê? Eu estava num vértice e eu andei para esse cara por só uma aresta. E ele fala aqui que o custo de cada aresta, que a tarifa fixa é 1. Então eu vou somar que a minha distância para o x vai ser a distância para o v mais 1. E agora eu chamo a DFS para o x. Ok. Só que o que eu quero nesse problema? Eu quero achar a maior distância nesse grafo, né? E eu quero comparar ela depois com um valor que eu guarde para todas as possibilidades de posto de saúde e ver qual é a menor delas. Então aqui eu vou salvar um novo inteiro, que é o maxDist, que eu vou começar com o minInt, intmin, que vai ser o quê? Se a minha distância para o x, então minha distância para o x, for maior que a minha maior distância atual, eu vou fazer... Eu posso simplesmente tirar isso aqui? Tá. Eu vou fazer que minha maxDist é igual a dist para o x. Porque eu quero salvar o vértice mais longe da minha raiz, então do meu i. Então eu vou querer ver sempre se a distância para o meu vértice atual for maior que a distância máxima, eu quero fazer isso aqui. Eu não preciso fazer isso dentro do for, né? Eu posso fazer aqui fora. Vai ser um pouquinho mais rápido o código. Então tá aqui. Então se a distância para o x for maior que a maxDist, maxDist igual a distx. Ok. Agora eu tenho minha maxDist. Eu vou precisar comparar ela com um valor global que eu esteja guardando. Só que, como eu vou ter vários casos de teste, eu vou declarar aqui esse valor global, que vai ser o lastDist, que vai ser o quê? Vai ser o int_min, de novo. Na verdade vai ser o int_max. Por que o int_max? Porque esse valor é o valor que eu quero minimizar. Eu quero pegar a menor distância possível de todas as que eu vou descobrir. Então, o que eu vou querer? Eu vou querer que se o meu maxDist for menor que o lastDist, eu vou querer que a minha resposta seja o i que eu estou olhando agora. Por isso significa que eu consegui achar uma distância menor que a última distância que eu achei. Então eu vou salvar também aqui a resposta. E eu vou fazer que a minha resposta vai ser simplesmente i. E o meu lastDist vai ser igual ao maxDist. E essa linha aqui, por que essa linha está aqui dentro do for? Porque toda vez que eu for chamar a DFS, eu vou precisar que todas as instâncias sejam menos 1. Porque senão, indo de uma DFS para outra, eu vou ter que todas as instâncias vão ter um valor diferente que menos 1, e daí nessa linha eu nunca vou andar, eu nunca vou percorrer meu grafo. Então eu preciso resetar a distância toda vez. Então essa complexidade aqui dessa parte do código tá n², mas é porque eu não consigo fazer de outro jeito. Então tá. Então aqui eu achei minha distância, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir. Ai não. Tá. O que eu tenho que imprimir? Eu tenho que imprimir teste e um valor.
eu vou chamar esse valor de clock e eu vou botar aqui em cima. O meu clock vai começar em 0. Então, clock seria o contador de qual iteração eu tô. Eu prefiro fazer desse jeito, eu acho mais, sei lá, intuitivo, que é eu somo uma iteração, ou seja, a iteração que eu fiz agora, primeiro antes de ver o valor do clock. Então, como ele começa em 0, ele vai ser 0 mais igual a 1. Então, esse clock aqui está fazendo basicamente mais clock. É clock igual clock mais 1 e retorna clock. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Então, vai imprimir. Primeiro vai imprimir teste n e daí eu quero imprimir minha resposta. E eu tenho que quebrar uma linha que ele pede uma linha em branco, então endline. Agora, de novo, se eu simplesmente rodar esse código agora, ele vai dar problema. Será que eu rodo ele para mostrar o problema? Vou rodar para mostrar o problema. Então, make deng dist x. X não foi declarado nesse... x não foi declarado nesse escopo. Eu poderia fazer dist v, né? Aqui é dist v. Dist v. Ok? Eu salvei o input que ele deu num arquivo in e eu vou dar o input agora para ele. Deng. Opa, loop infinito. Péssimo sinal já. Vamos lá. O que a gente fez? Tá. 0 mais. Eita, pô. Tá aqui. Pera aí, o meu while tá parando? Ai, cara. Ele, como é global, ele é iniciado com 0 sempre. Maxdist. Eu tenho que resetar o meu maxdist aqui, né? Isso é uma coisa que eu esqueci. Para int min. Para que eu sempre consiga atualizar ele a cada iteração. Isso estava errado. Mas acho que tem mais coisa errada. Qual? Aqui? Tá, sem n, isso, boa. Faltou sem n no final. Sem n. Porque eu tenho vários casos de teste e eu esqueci de ler mais casos de teste do que somente o primeiro. Então, sem n, pronto. Deu certo. Não era pra dar certo. Por que deu certo? É que não era pra dar certo. Bom, eu vou mandar e eu espero que dê errado. Tá, é pra dar errado, tá, gente? Se der errado, tá tudo planejado, tá? Se der certo, eu não sei por que deu certo. Porque o problema é que... Eu já vou falar qual é o problema. Que é pra dar. Esse vetor de adjacência... Vamos lá, dá errado. Esse vetor de adjacência aqui, a gente não tá reiniciando ele toda vez que a gente entra no... Toda vez que a gente faz a próxima iteração do n, né? Então eu tô gravando todos os meus grafos aqui nas adjacências. E por isso ele deveria dar errado. Isso, deu errado. E deu errado por quê? Porque eu não estou limpando esses vetores de adjacência. Se eu não limpo esses vetores de adjacência, eu vou estar gravando todos os grafos que ele está me dando de input como se fosse um grafo só. E isso vai dar errado. Então quando eu sair aqui, eu vou ter que fazer mais um loop em que eu vou iterar por todos os valores de i e vou dar um adjacente i.clear. Então eu vou resetar os meus grafos. E eu vou mandar de novo, que agora deve dar certo. E vamos mandar. Deng.
Passou. Então a gente passou o nosso problema. Tem só uma coisa a mais que eu queria falar antes de acabar, que é... Dá pra acender a luz aí, rapidão? Nesse problema, a gente teve a ideia de distância, e a distância estava ligada a andar uma aresta uma vez. Tem também uma característica de grafos, que eu posso ser que as arestas do grafo têm um valor também. Então, elas têm um peso. Então, a gente chama isso de um weighted graph, que seria um grafo com pesos. Onde eu simplesmente tenho que cada aresta vai ter um custo por andar por essa aresta. Então, o custo vai ser 2, menos 2, 30, 23, sei lá, qualquer coisa. E esse é um grafo com um valor que eu vou ter que vai estar caracterizando o meu grafo, que seria o peso da aresta, tá? Nesse caso, o peso das arestas era sempre 1. E, em geral, no FS, o peso vai ser uma coisa... Geralmente vai ser 1. Mas vocês vão ver na próxima aula problemas de como resolver quando não é DFS e tem peso, que é basicamente o algoritmo de Dijkstra, para achar caminhos mínimos. E é isso. Valeu, gente.